Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá e hoje vamos falar sobre quem são os murmuradores. Quem são os murmuradores? O texto da Torá nos informa que e aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Eterno. E ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu, e o fogo do Eterno ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moshe, e Moshe orou ao Eterno, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Eterno se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Esse é um evento interessante porque ele relata o povo murmurando por conta de reclamar acerca da comida. Olha só que coisa impressionante. Depois de reclamar, ainda tinha um pessoal no meio do povo que continuou a murmurar. De que forma? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O problema deles qual era? Carne. Eu quero carne, eu quero comer carne. Eles estavam no deserto, eles estavam num local inacessível, onde não teriam condições de de ter grandes rebanhos para poderem comer carne, mesmo assim eles estavam reclamando. Novamente, nós temos aqui algo impressionante que acontece com o murmurador. Manifestação dos desejos físicos dos homens. E isso começa a desencadear uma série de acontecimentos desagradáveis dentro do acampamento. Pessoas reclamando, pessoas que se levantam para poder influenciar outros através dos seus desejos físicos. Eu quero a minha satisfação física. Isso começou por causa do vulgo. O que é isso? Vulgo. Essa palavra em hebraico é asafsuf, significa ajuntamento popular. Lá no livro de Êxodo, eles são chamados de Erev Rav, enquanto aqui são chamados de asafsuf. Eles são aquele povo que veio com Israel quando eles saíram do Egito, e a tradição diz que eles eram egípcios, ou eram outras pessoas, outros povos que estavam ali, e que quando viram os milagres que o Eterno fez, eles disseram: vamos sair junto com esse povo, porque esse Deus é grande. E eles saíram, e no meio do povo de Israel lá estavam eles, e eles são chamados pela Bíblia de vulgo, esse ajuntamento popular, que não teme ao Eterno, não foi educado dentro do temor aos céus da tradição judaica, e agora estão causando problemas. Eles tiveram desejo, e essa palavra desejo é tavan. Ela significa desejo, concupiscência, vontade, avidez, algo saboroso. Olha que interessante, essas pessoas elas estavam com seus corpos clamando por satisfação. Ou seja, o problema deles era físico. Eles estavam vendo manifestações espirituais da parte do Eterno, eles estavam vendo milagres acontecerem, mas o problema deles não era espiritual. Eles queriam satisfação física. Eu estou com vontade de ter algo entre os meus dentes que seja saboroso. Eu estou começando a me lembrar das coisas que tinha no Egito. Tudo isso aconteceu e eles se levantaram para poderem reclamar. Olha essa coisa interessante. E João nos informa sobre algo semelhante quando ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Não sei se você já percebeu, mas
em todos os lugares existem pessoas insatisfeitas. E algumas delas, inclusive, se levantam para influenciar outros através das suas insatisfações. E elas podem estar num ambiente em que está tudo bem, está tudo dando certo. No ambiente religioso, por exemplo, o Senhor está abençoando, o Senhor está fazendo grandes milagres, as pessoas estão sendo abençoadas, mas eles acham alguma coisa para poder reclamar. Eles acham algo para que eles possam, enfim, tentar levar as outras pessoas a estarem com eles nas suas opiniões acerca daquele assunto. Olha que coisa interessante. Qual era a reclamação deles, de fato? Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ora, vamos analisar esse negócio aqui. Quando ele diz mas a nossa alma se seca, isso é uma coisa muito forte para te dizer, porque a alma aqui é nefesh, e ela significa vida, alma, criatura, pessoa, mente, está falando das emoções da pessoa. Ou seja, emocionalmente eu não estou bem, é o que eles estão dizendo. E quando eles usam o termo seco aqui, Yabesh em hebraico, significa ser ou ficar seco, estar totalmente seco, secar, ressecar. Ou seja, as minhas emoções, eu já não tenho mais emoções. Só que o problema deles aqui é que essas emoções estão ligadas à sua satisfação física. Ou seja, essas emoções estão ligadas à comida, porque eles declaram isso. A nossa alma se seca. Nós não temos nada senão maná. É verdade, não tinha nada, a não ser maná. Só que o maná era o pão dos anjos. O maná era uma comida celestial que se materializava na terra para poder fazer com que quem o consumisse pudesse, então, ao consumi-lo, sentir qualquer tipo de sabor existente no mundo. Então, o problema deles não é o maná. O problema deles é que eles estão vendo o maná diante dos seus olhos e tem sempre a mesma aparência. E eles querem comer alguma coisa com aparência diferente. E é impressionante isso acontecer. Olha só. Pedro falando com a gente diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, mais uma vez aqui, a carne combatendo contra as nossas emoções. As nossas emoções estão bem, estão tranquilas, de repente a gente sente algum problema que desencadeia. Aí começa a abrir a boca e a murmurar, aí começa a falar, aí a língua começa a destilar veneno. E é impressionante que está tudo bem na igreja, na congregação, em casa, no trabalho, quando aparece alguém com qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de reclamação, aquilo inflama a vida das outras pessoas, e as outras pessoas têm a tendência a ir atrás do mal, daquilo que é negativo. Aí nós estamos vendo o seguinte, para os irmãos que gostam, né? Temos aqui os espirituais e os carnais. Os carnais são aqueles que estão achando o problema em tudo e reclamando de tudo. E não são judeus, mas eles estão achando o problema em tudo, apesar de verem grandes milagres acontecendo. Será que você nunca viu uma situação dessa na sua congregação, na sua igreja? De gente que divide o corpo do Messias por achar, como a gente diz, pelo em ovo, e julgar que a opinião dela é a mais correta possível e que o líder já não presta, ele já não é mais suficiente para a vida daquela pessoa. Eles foram reclamar para quem? Para Moshe. Qual foi o destino dessas pessoas? A morte. Todo murmurador morre. E é engraçado que o murmurador ele fala entre os dentes. Ele fala baixinho, ele não quer se comprometer. Mas ele finalmente lança o seu veneno no coração das pessoas e sai. Ele procura apoio para a sua causa, para que os outros possam estar com ele. E o murmurador leva outras pessoas a morrerem junto com ele. Ele já está morto, mas ele leva outras pessoas a morrerem. Por que será que nós somos tão propensos a seguir pessoas negativas?
Por que será que nós somos tão propensos a acreditar que essas pessoas estão certas, mesmo vendo o contrário, mesmo sabendo que tudo está bem? Por que será que nós temos essa tendência? Quem permaneceu? Quem ficou firme? Aqueles que não reclamaram dos milagres que recebiam diariamente. Eles viam o maná, vão ver as codornizes caindo, vão se alimentar a cada dia e agradecer ao Eterno por aquilo que eles têm recebido. Será que você não percebe que a sua vida é um milagre diário e que o Todo-Poderoso tem cuidado de ti? Para que abrir a boca e reclamar? Para que falar mal dos outros? Se nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos cuidar do nosso contexto, e ainda ficamos falando dos outros, apontando erros onde os erros não existem. Os erros, na realidade, estão dentro de pessoas insatisfeitas que, por qualquer motivo, querem se levantar para serem os murmuradores e influenciarem os outros. Os milagres demonstravam claramente que o Eterno estava ali no meio do povo. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. Será que você não percebeu isso? Será que você não viu os livramentos que você recebeu? Por que então abrir a boca e murmurar? Infelizmente, isso continua acontecendo entre nós. Qual é a solução para tudo isso? Eu vejo que a solução é nós termos uma postura diferenciada e, ao invés de ficarmos olhando para os problemas, vamos agradecer ao Eterno por cada dia que Ele nos tem dado, por cada milagre, pequeno ou grande, que tem acontecido entre nós. Que Ele nos ajude a permanecermos fiéis a Ele, em nome de Yeshua. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Nós somos o Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Shalom, shalom, leitraot, Beshem Yeshua Mashiach.